Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos tirar o óculos para vocês poderem ver meu rosto sem a luz batendo. Então a gente volta de novo e vamos retomar isso onde a gente parou, ali com o que seria o recorte temático da comunicação. Este recorte temático, como a gente viu com o Macoelho, tem esses temas articulados. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses temas e como é que eles são vistos. Nós vamos aprofundar cada um deles quando a gente estiver com cada uma das teorias da comunicação que a gente vai trabalhar, mas é bom falar de alguns deles e de algumas experiências fundamentais aqui nesse contexto, certo? Bom, os dois primeiros é tempo e espaço, e aí é interessante a gente falar de tempo e espaço juntos. Recuperando então aquele conceito com o qual nós começamos, que era o conceito de modernidade, a gente tem que agora entender como é que a modernidade modificou essas ideias de tempo e espaço, né? Bom, antes disso a gente tem que pensar também que nós não estamos falando essencialmente da noção de tempo e espaço como ela aparece na física ou na matemática. Quando a gente fala de tempo e espaço, né, nós não estamos falando do tempo einsteiniano, nem estamos falando do espaço euclidiano, do espaço não lobachevskiano, por exemplo, de geometria não euclidiana. O ponto é que nós estamos falando de espaço e tempo enquanto experiências vividas dos sujeitos. Porque essas experiências vividas, elas são mediadas pela realidade social. E é aí que se encontra o âmbito da comunicação, pelo menos um dos âmbitos onde há maior ênfase nas discussões em comunicação. Há também, como eu falei no outro vídeo, comunicação do âmbito estritamente matemático, material matemático. Mas quando a gente fala dessas modificações e desse contexto semântico, nós estamos falando da comunicação como uma ciência social aplicada. Portanto, o paradigma aí a referência epistemológica são as ciências sociais. E aí tempo e espaço são vistos como experiências individuais mediadas por todo um arcabouço, por todo um conjunto de conceitos que a gente recebe da cultura e das realidades sociais que ajudam a gente a entender essas noções de tempo e espaço. E aí, como é que a gente pode imaginar que era essa relação que os indivíduos estabeleciam com tempo e espaço antes da tecnologia, antes dos meios de comunicação de massa, ou seja, antes do recorte histórico no qual eu estou tratando as teorias da comunicação, como elas aparecem? Bom, a experiência que a gente tinha era essencialmente vinculada ao lugar. O que eu quero dizer quando eu falo que a nossa experiência tempo e espaço está vinculada ao lugar? Eu estou querendo dizer basicamente isso mesmo, que a gente media o tempo e o espaço e que a gente tinha referências para dar sentido para a nossa experiência do tempo e do espaço no lugar onde a gente estava. Então, para a gente imaginar isso de forma um pouco melhor, gostaria que você imaginasse, por exemplo, como eu costumo dizer em aula, né? Imagina, por exemplo, qual era a experiência que a tataravó da sua bisavó tinha. Para um pouquinho para pensar a distância disso. Que eu quero chegar, na verdade, em sociedades pré-modernas, feudais, praticamente. Como é que ela marcava o tempo dela? Então, ela tinha elementos para poder fazer essa marcação. Ela tinha o dia e a noite, que estavam no lugar onde ela existia, onde ela estava. Ela tinha as estações do ano, que eram medidas nas árvores, nas plantas, nos vegetais, nos animais, certo? Você tinha as chuvas, as estações chuvosas, o clima, mas tudo isso estava ancorado na experiência que ela tinha do lugar onde ela estava. As viagens não eram muito frequentes, então a maioria do tempo as pessoas passavam vinculados ou travados num certo lugar, né? E esse lugar dava os indícios para ela poder medir o tempo, certo? E pensar na experiência dela, do tempo dela. Como é que ela envelhecia, como é que ela envelhecia junto com a casa, como é que ela envelhecia junto com a árvore que ela plantou e que cresceu. Então, todos esses marcos são marcos da temporalidade pessoal, essa experiência que a gente tem do espaço-tempo, né, especialmente aí no tempo. Agora, e o espaço? Como é que era medido o espaço? Da mesma forma, o espaço era o espaço da minha caminhada, de que eu podia ir a cavalo, era um espaço que poderia ser percebido
através da locomoção do meu corpo, da relação que o meu corpo tinha com o espaço que eu ocupava. Ele não era um espaço abstrato. Né? Quando sua avó, seu avô saíam para visitar as pessoas na fazenda ou no povoado que ficava do lado, elas tinham uma medida, né, associada ao tempo claramente, mas elas tinham uma medida do quanto elas iam andar, do caminho que elas iam fazer. Isso tudo estava dentro das possibilidades que elas tinham. Nenhum deles pensava, por exemplo, em ir para a Lua. A Lua estava numa distância, né, inconquistável, impossível a gente, uma pessoa pensar na possibilidade de superar o espaço entre a Terra e a Lua. Então esse era um espaço impossível, não estava dentro da nossa referência. Né? O céu não era visto necessariamente como um espaço no qual eu posso estar. Né? E as mudanças tecnológicas, mas essencialmente a modernidade, trouxe uma modificação nessas percepções. Nós hoje não temos a mesma forma de medir nem o tempo e nem o espaço. Certo? Isso é interessante de a gente ver. Isso parte da responsabilidade está nos meios de comunicação de massa. Certo? Por exemplo, veja, quando você abre um chat para conversar com alguém, vamos supor um amigo seu, que esteja em São Paulo. Bom, você sabe onde você está. Você está em Goiânia. E o seu amigo, você sabe onde ele está. Ele está em São Paulo. Então ele está em lugares onde o corpo dele está, vamos dizer assim. A referência do lugar aqui para nós inicialmente é essa. Ele está lá. Mas vocês dois estão em algum outro lugar. Ok, a noção de espaço aí é metafórica, mas ainda assim isso nos deixa com uma certa estranheza de imaginar que eu e vocês, por exemplo, eu não estou nem no tempo de vocês assistindo esse vídeo e nem no espaço de vocês. Eu estou aqui na minha casa, mas vocês estão na casa de vocês. Mas nós dois estamos interagindo em um outro tipo de espaço. Então há uma mediação dessa experiência do espaço. E essa mediação modifica a relação que o sujeito tem. Então, quando os meios de comunicação, as teorias da comunicação vão abordar as noções de tempo e espaço, elas vão abordar no contexto dessas modificações. Certo? É isso que o McQuail tá querendo dizer para nós. Que essas experiências do tempo e do espaço vão ser elaboradas nas teorias da comunicação em referência às transformações que ocorreram na nossa experiência do tempo e espaço, passando de uma sociedade pré-moderna para uma sociedade moderna, com todas as modificações que isso inclui, que não são só, obviamente, no campo da comunicação, mas que estão todas, as teorias vão tentar fazer uma articulação dessas noções para poder explicar o fenômeno da comunicação. Assim é também com os outros termos, certo? Poder, por exemplo, o poder se modifica muito radicalmente com os meios de comunicação de massa. Basicamente, ela é um quarto poder. Esse é um lugar comum que a gente ouve bastante. Mas se você pega um livro, por exemplo, como A Fabricação do Rei, sobre o Luís XIV, sobre a construção da imagem dele perante o público, então você vai ver aí que a relação que os sujeitos os políticos têm com a população, com os seus eleitores, no contexto de uma democracia, isso não é o caso lá da fabricação do rei, do texto. Depois eu vou passar para vocês a referência dessa obra, que é importante, a gente deve abordá-la mais à frente. Né? A fabricação do rei, todo esse cuidado de você construir a figura do Deus, do Rei Sol, certo? Toda a necessidade que você tem de trabalhar uma imagem para o público tem a ver com a manutenção, controle do poder. Então veja, o poder passou a ter uma outra característica quando ele sai basicamente da discussão parlamentar e da tradição da política da final do século XIX e passa a ser mediada pelos meios de comunicação de massa. E aí você tem outras estratégias de construção dessas imagens e com a internet, com as tecnologias interativas e a capacidade de autonomia
dos sujeitos de expressarem e julgarem politicamente as situações e as pessoas, certo? Você ganha toda uma outra natureza do jogo de poder quando os meios de comunicação entram no aspecto. Ele muda radicalmente o poder. Isso não há dúvidas para isso. Realidade social do mesmo modo. Os meios de comunicação produzem outras. Não é que eles produzem uma realidade social, porque ela é muito mais complexa e não pode ser resumida a apenas a ser produzida por um meio de comunicação. Nesse caso, a realidade social, a nossa percepção do que a gente entende pela sociedade em que a gente vive, depende depende razoavelmente do tipo de informação que a gente recebe ou com o qual a gente lida. Então, se você pensa comunicação no sentido mais amplo, você vai ver esse processo se dando. O sentido propriamente entre bedoido e zin, a ideia de que nós construímos um sentido social no contexto das interações, e aí tem um pressuposto metodológico que eu estou abordando, que é o do individualismo metodológico, né? A ideia é que o sentido que nós damos para as nossas ações, tanto sociais quanto individuais, estão articuladas no diálogo, na comunicação que você estabelece entre os outros sujeitos e as instituições com as quais a gente tem que lidar num espaço ou num campo democrático. Certo? Então, assim, o sentido da nossa ação social também depende dos meios de comunicação. Né? A gente pode pensar causalidade mediação ou causalidade determinismo a partir dos elementos explicitamente matemáticos, como cibernética, teoria matemática da comunicação, cibernética de segunda ordem, certo? E todos os trabalhos que tendem a ver comunicação como um quantum material, como tráfego de informação. Certo? Tem que a informação sai do ponto A para o ponto B e você tem todos os elementos de codificação e decodificação. Esse processo de causalidade também tem a ver com as primeiras teorias funcionalistas ou as primeiras teorias behavioristas da comunicação, em que elas pressupunham uma ação comunicacional, uma causa e um determinismo da ação individual. Entendeu? A comunicação é forte o suficiente para convencer, para manipular e para provocar uma resposta que eu quero que ela provoque. Para a publicidade, esse é um pressuposto que durante muito tempo foi válido. A ideia de que eu tenho que produzir uma mensagem que faça com que o meu espectador, o meu receptor, de alguma forma haja como eu quero. Então você tem tanto isso nos sistemas fechados, quanto você tem isso em teorias sociais como a teoria hipodérmica e o funcionalismo, especialmente de primeira geração do funcionalismo. Segundo o conceito de mediação, o conceito é forte aqui, especialmente o pessoal da Unicinos ali trabalha muito forte com o conceito de mediação. Então, a mediação é exatamente o que acontece com determinados fenômenos sociais que já eram dados a partir do momento em que você introduz a comunicação. Então, é o que acontece com a amizade quando eu começo a expressá-la e ela passa a existir mediada pelos processos de comunicação. Né? A mesma coisa os conceitos de identidade, diferença cultural e governança. Governança menos, porque tem a ver com política pública de comunicação. Como é que você pensa uma comunicação pública, quais são os princípios que ela tem que seguir, o que ela deve ser, o conceito de transparência, todos esses elementos estão ali no contexto da governança. Diferença cultural é como é que diferentes origens culturais se articulam no processo comunicacional, ou como é que o processo comunicacional articula determinados origens culturais e diferenças, como índios, negros, árabes, judeus, europeus, americanos. Né? O conceito de identidade ele é forte, ele é importante porque é a definição de mim mesmo que eu tenho que estabelecer, é um conceito um tanto fluido, certo? Mas eu tenho que estabelecer isso também em relação aos meios de comunicação. Então esse é basicamente uma explicação, a partir dos dois pontos mais importantes, que é tempo e espaço, o conceito do que seria assim, os temas, o contexto temático no qual as teorias vão aparecer. Aí no próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês, no próximo vídeo, o finalzinho, algumas questões teóricas e basicamente a bibliografia, e vou começar com uma teoria. Nós vamos trabalhar a teoria hipodérmica. Então, até lá.
Assista o vídeo.